Olá! O acidente vascular cerebral, também chamado de AVC e conhecido popularmente como derrame, acontece por falta na oxigenação de parte do cérebro. Ele é uma emergência médica que, se não reconhecido e tratado a tempo, pode deixar sequelas graves. Nesse vídeo eu vou te falar os tipos de AVC que existem, os sintomas, como é que é feito o diagnóstico, como é que se trata e no final vou te explicar o que você pode fazer para evitar ter um AVC. Seja muito bem-vindo ao meu canal. De uma forma simplificada, um AVC, ou acidente vascular cerebral, é um dano, um machucado ocorrido no cérebro como resultado da interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro. Essa interrupção pode acontecer devido a uma artéria entupida ou então pelo rompimento ou extravasamento de sangue de um vaso. Quando AVC é decorrente do entupimento de uma artéria, ele recebe o nome de AVC isquêmico. Isso porque isquemia é justamente o termo médico usado para a gente se referir ao interrompimento do fluxo sanguíneo em algum lugar do corpo e a consequente falta de oxigenação da região irrigada. Se uma artéria é rompida ou ainda se o sangue extravasa por ela, acontece o AVC hemorrágico. Já nesse caso, hemorragia é o termo que a gente usa para se referir a um sangramento. O AVC hemorrágico também vai levar à falta de oxigenação dos tecidos. Não tem sangue chegando lá, não tem oxigênio chegando em nenhuma parte do cérebro. Mas além dessa questão de oxigenação do cérebro, também pode haver um aumento da pressão dentro da cabeça, devido justamente ao sangue que está extravasando e também porque o osso da cabeça é rígido. E daí quem vai sofrer com essa pressão desse sangue lá dentro da cabeça vai ser obviamente o cérebro. Existe ainda uma outra condição chamada de acidente isquêmico transitório, ou AIT. Um acidente isquêmico ou transitório também é uma interrupção do fluxo sanguíneo. Porém, como o nome sugere, é temporária e que ela se resolve espontaneamente e normalmente não deixa sequela alguma. Agora, mesmo que o acidente isquêmico transitório seja temporário, é de extrema necessidade procurar ajuda médica, porque quem teve um evento passageiro como o acidente isquêmico tem grandes chances de acabar tendo um AVC, e esse sim pode acabar deixando sequelas graves. E a investigação da causa do acidente isquêmico, bem como algumas medicações e eventuais mudanças no estilo de vida, pode ajudar você a evitar ter um AVC. Os sintomas do AVC vão depender muito da parte do cérebro afetada, né? Tem várias artérias que irrigam o cérebro, conforme a artéria afetada é uma parte do cérebro que vai ficar sem oxigenação, né? Em comum existe o fato de que os sintomas aparecem de forma súbita, de uma hora para outra. Ou então você acorda com algum sintoma, né? Entre os principais sintomas aí do AVC estão uma fraqueza repentina, ou então a sensação de formigamento ou de dormência, normalmente de um lado do corpo, mais afetando o braço e perna, eventualmente dos dois, mas é mais comum ter esse sintoma ser mais de um lado do corpo. Dificuldade de falar, ou ainda uma fala confusa, ou uma fala arrastada, a pessoa fala aquela voz não sai direito, parece que não está falando coisa com coisa. A boca ainda pode ficar torta para um lado, ou então você ficar com dificuldade de abrir ela, você abre a boca, mas só um lado que abre, o outro parece que não está abrindo direito. A pessoa pode ficar confusa, ou ter uma dificuldade para compreender os outros. Alguém fala com a pessoa que está tendo AVC, mas ela demonstra que não entende, ou então responde com alguma coisa assim completamente diferente do esperado. Outro sintoma também que pode aparecer é dificuldade para caminhar ou então ficar de pé. Eu já vi pessoas que tiveram AVC e que o único sintoma era uma tontura, só que uma tontura assim bem grave, em que a pessoa não conseguia ficar de pé de forma alguma. Por sorte, essa pessoa melhorou depois de muitos meses de tratamento. A pessoa também pode ficar repentinamente com a visão borrada ou embaçada. E por último, mas não menos importante, pode também aparecer uma dor de cabeça súbita e repentina. Diante de todos esses sintomas, eu deixo aqui um alerta. Se você ou qualquer pessoa ao seu redor estiver sentindo qualquer um desses sintomas e eles se iniciaram de uma forma súbita, ou então a pessoa acordou com algum deles, ligue imediatamente para o SAMU, no telefone 192. Em algumas cidades pequenas é o Corpo de Bombeiros que acaba fazendo esse serviço. Se você tiver algum plano de saúde, também pode ser que tenha um serviço de ambulância de urgência disponível. E por que acontece o AVC, né? Por que as artérias da cabeça se entopem ou se rompem? Para responder isso, antes eu preciso te dizer que qualquer pessoa pode ter um AVC, inclusive crianças. Pois é, mas nas crianças é um evento bem raro e normalmente é devido a alguma anomalia, uma má formação dos vasos da cabeça. A criança já nasceu assim, ou então por alguma doença que ela já tenha desde o nascimento. Já para os adultos e principalmente para os idosos, o mais comum é que seja um AVC do tipo isquêmico ou hemorrágico. Com relação ao AVC isquêmico, existem três subtipos, o trombótico, o embólico e o por hipoperfusão.
Sendo assim, as principais causas do AVC isquêmico são, no caso do trombótico, que é causado por um trombo. Trombo é sinônimo de obstáculo. Esse trombo é que fecha o fluxo de uma artéria. O mais comum é a formação desses trombos devido a um entupimento dos vasos por placas de gordura. E daí elas se soltam, essas placas de gordura, de alguma artéria e vai parar lá no cérebro, entupindo ele, fazendo o AVC isquêmico trombótico. Já no caso do embólico, ele é causado por um êmbolo. Êmbolo é sinônimo de coágulo. E um coágulo do sangue que se forma em uma parte mais grossa dos vasos e que acaba migrando e entupindo para uma região mais estreita. A causa mais comum para a formação dos êmbolos é devido a um problema no coração chamado de fibrilação atrial. Quando uma parte do coração, o átrio, ele acaba batendo de forma errada, muito rápida e fora de ritmo, e isso acaba favorecendo a coagulação do sangue. E o terceiro tipo, o AVC isquêmico por hipoperfusão, acontece quando existe um problema em outra parte do corpo. Muitas vezes no coração ou ainda por uma perda de sangue muito grande, como, sei lá, num acidente, né? Tá tendo uma hemorragia, perdendo sangue. Isso acaba levando a falha de quantidade no sangue que circula no cérebro. Dos três tipos de AVC isquêmico, o por hipoperfusão é o menos comum de todos. Já no caso do AVC hemorrágico, o que as pessoas chamam de derrame, as principais causas para que aconteça o rompimento de um vaso com extravasamento do sangue dentro do cérebro são uma pressão arterial muito, mas muito elevada, normalmente pressões acima de 200, 220, né? Ou então outra causa de rompimento pode ser um acidente que a pessoa sofreu, teve um trauma direto na cabeça, né? Bateu a cabeça contra alguma coisa. Ou então de uma forma indireta, como por exemplo uma freada muito brusca de um carro ocasionada por uma colisão, uma batida, né? Outra causa de AVC hemorrágico é também devido a uma má formação dos vasos da cabeça, assim como nas crianças e, eventualmente, nos adultos idosos também pode ser uma causa. Ou ainda por uso de drogas, como a cocaína, por exemplo, que é uma das principais drogas que podem causar AVC hemorrágico. Quem tem câncer no cérebro, ou ainda um aneurisma, que é a dilatação anormal de um vaso, também pode eventualmente ter um AVC hemorrágico. Porém, esses são casos bem raros, mas são causas possíveis. Eu fiz um vídeo outro dia incentivando a leitura do livro Veia Bailarina, escrita pelo Inácio de Loyola, e que é um livro que eu recomendo muito. Nele, o autor, o Inácio, descreve como que ele descobriu que ele tinha um aneurisma cerebral que poderia dar origem a um AVC hemorrágico. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Já aproveita e deixa seu curtir e me segue se ainda não faz. O único jeito de fazer o diagnóstico de um AVC é dentro de um hospital especializado, um que tenha um serviço de neurologia, bem como equipamentos de tomografia computadorizada e outros equipamentos preparados para tratar um AVC. E é por isso que a recomendação é a de chamar o SAMU nos casos suspeitas de AVC, porque a equipe da ambulância sabe que hospitais são esses, ou pelo menos tem condição de descobrir. As pessoas às vezes querem agilizar e levam no hospital mais próximo de casa, mas nem sempre esse é o melhor hospital para diagnosticar e tratar um AVC. E nem sempre ele tem vaga para isso. Por isso a necessidade de chamar o SAMU se você tiver possibilidade de morar numa cidade que tem esse serviço. E não simplesmente levar a pessoa lá num carro próprio. Já dentro do hospital certo, o médico que atender vai questionar os detalhes da história, quais os sintomas, quando que eles começaram, se tem alguma doença já pré-existente, que remédios que toma todo dia, e também vai fazer um exame clínico apurado ali, com avaliações das condições neurológicas. Feito isso, uma das primeiras dúvidas que o médico precisa responder diante de um quadro de uma suspeita de AVC é diferenciar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, porque as condutas do tratamento vão ser diferentes para cada um dos casos. Para saber se o AVC é hemorrágico, uma tomografia computadorizada da cabeça é o exame de escolha, né, o principal. Muitas vezes os médicos utilizam a injeção de um contraste no sangue para conseguir visualizar melhor o interior do cérebro e ver se esse sangue está vazando em algum lugar. O AVC isquêmico, às vezes, não apresenta alteração nenhuma na tomografia. A tomografia vem completamente normal, sendo verificado apenas alguns sinais de sofrimento no cérebro dias ou semanas depois do evento que cometeu o AVC, e daí fazendo uma nova tomografia nesse caso, né? E comparando as duas, da primeira que fez na hora que teve o evento, com essa que fez depois de alguns dias ou semanas ali do evento. Exames de sangue também às vezes pode ser pedido, muitas vezes mais para descartar outra doença que possa estar simulando o AVC, como por exemplo uma hipoglicemia, né? A pessoa está com baixa de sangue, tinha diabetes, por algum motivo fez uma hipoglicemia, reduziu o açúcar no sangue, pode simular sintomas de AVC. Além disso, outros exames que podem ser realizados, daí com menor urgência, mas que podem ajudar a identificar principalmente a causa do AVC, inclui o eletrocardiograma, que pode avaliar a presença da fibrilação atrial, entrando alguma outra doença no coração, que possa justificar ser a causa do AVC,
o ecocardiograma também para investigar doenças no coração, incluindo problemas nas válvulas do coração. O ecodoppler das artérias carótidas aqui do pescoço também é normalmente realizado. É tipo um ultrassom ali para tentar avaliar as carótidas, que são os principais vasos que levam o sangue até a cabeça. Sabendo então se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, o médico pode então pensar no tratamento. Quando o AVC é isquêmico, a tentativa é de desfazer ou remover o trombo, o coágulo lá que está interrompendo o fluxo sanguíneo. Isso pode ser feito basicamente de duas formas, com medicamentos antitrombóticos ou então com uma trombectomia. Os medicamentos antitrombóticos agem para tentar desfazer quimicamente o coágulo. E para serem efetivos, esses medicamentos precisam ser iniciados em até 4 horas e meia do início dos sintomas. E por isso a necessidade de urgência em chegar até um hospital. Mas, de novo, não é qualquer hospital, tem que ser um preparado para diagnosticar e tratar o AVC. Outra forma de tratar o AVC isquêmico é através da trombectomia, e consiste em tentar remover o coágulo com equipamento que é introduzido diretamente nos vasos sanguíneos, tentando fazer a remoção mecânica do coágulo. Isso tem benefício se realizado em até 24 horas do início dos sintomas. Passou isso, normalmente já não tem mais muita indicação de fazer esse tipo de procedimento. Já no AVC hemorrágico, não se pode usar os antitrombóticos, porque eles podem agravar ainda mais o sangramento. Seria algo como deixar o sangue mais fino, digamos assim, ou então com menor capacidade de não coagular. E se o sangue já está vazando por um vaso rompido, isso não parece ser uma boa ideia, né? Normalmente o próprio organismo dá conta de coagular o sangue e fechar o sangramento. A tentativa então é de tentar evitar efeitos colaterais. Isso pode ser feito de algumas formas. Se a pessoa está usando algum medicamento anticoagulante, o médico pode usar um antídoto para esse medicamento de forma a tentar conter o sangramento. Uma outra opção são cirurgias na cabeça, no crânio, que podem ser realizadas para tentar descomprimir a área que está afetada pelo sangue extravasado, reduzindo assim a pressão que está dentro da cabeça e amenizando possíveis danos no cérebro. Além disso, um controle rigoroso da pressão arterial é obrigatório e é realizado com algumas medicações aplicadas diretamente na corrente sanguínea em doses bem apuradas, normalmente com umas bombas que fazem essa aplicação de medicação bem controlada para não ter problema com a sua pressão. É difícil saber que sequelas vão poder ficar de um AVC. Elas estão relacionadas à área do cérebro afetada pela falta de oxigenação e também pelo tempo que o cérebro ficou sem oxigênio. Algumas vezes a pessoa sai do hospital andando e falando como se nada tivesse acontecido. Outras vezes pode ficar com um lado do corpo paralisado, ou então com dificuldade para se alimentar, para falar, ou então até de compreender a fala. Nos casos mais graves, a pessoa pode ficar acamada e depender completamente da ajuda de terceiros. Infelizmente, o óbito também pode ser um desfecho possível. Várias condições de hábitos de vida influenciam nas chances de você ter um AVC. Algumas podem ser modificadas e ajudar a prevenir o aparecimento da doença. Entre essas que dá para mudar, pressão alta, ela pode ser controlada com atividade física, dieta e com remédio, obviamente. Cigarro, fumar é tudo de ruim e dentre as suas inúmeras consequências está justamente o entupimento dos vasos sanguíneos. Diabetes e colesterol elevado. Ambas essas doenças favorecem também o entupimento dos vasos sanguíneos. E além disso, o simples fato de você ser sedentário, com falta de atividade física, aliado à obesidade ou excesso de peso, também favorece o aparecimento do AVC. Outra condição que pode ser modificada é o uso de drogas, principalmente a cocaína, que pode predispor ao AVC hemorrágico. O uso de alguns remédios anticoagulantes, quando mal indicados, também pode ser um causador do AVC hemorrágico. Além dessas condições que podem ser modificadas, existem outras condições que também aumentam as chances de AVC, como por exemplo, a idade, né? A pessoa acima de 40 anos tem mais chance de ter AVC, a presença de doenças no coração, incluindo a fibrilação atrial, o histórico de ter tido um acidente isquêmico transitório, ou mesmo de já ter tido um AVC, isso predispõe a ter um novo AVC, a história familiar de doença cardíaca, ou então de alguém que já teve AVC na família, principalmente em parentes de primeiro grau, pais, irmãos. E é claro que eventualmente um AVC pode acontecer em pessoas saudáveis, que têm bons hábitos de vida e que não têm nenhum fator de risco. Mas esses casos costumam ser a exceção, né? Sendo assim, um acompanhamento regular com seu médico, realizando os chamados check-ups semestrais ou anuais, conforme a indicação, são assim essenciais na prevenção do AVC. No caso de pessoas que tiveram AVC isquêmico e que tenham baixa chance de ter algum sangramento, o médico pode prescrever, e normalmente isso é feito ainda no internamento hospitalar, uma medicação muito conhecida, o AS ou aspirina, né? São o mesmo medicamento, só com nomes diferentes. A ideia do uso do AS é o de tentar reduzir a chance do sangue coagular, evitando assim um novo AVC isquêmico.
ele só tem indicação de ser usado em pessoas que já tiveram AVC e não para prevenir um AVC em quem nunca teve um. Antigamente, os médicos prescreviam AS para quase todo mundo, numa tentativa de afinar o sangue, né, e prevenir os AVCs. Os estudos atuais mostraram que só há reais benefícios em pessoas que já tiveram AVC, e mesmo assim não é para todo mundo. Por isso, um alerta: converse com seu médico a respeito e não tome AS ou qualquer outro remédio só porque algum conhecido seu também toma. Além do AS, um outro remédio que também pode ser indicado é o clopidogrel, mas esse é apenas para casos bem específicos e normalmente em quem tem alguma contraindicação para usar o AS. E se você usa AS ou aspirina, saiba que um dos efeitos colaterais é a dor de estômago. Existem nas farmácias essas medicações com preparados revestidos ou também chamados de tamponados, que supostamente deveriam servir para evitar isso. Aspirina Prevent e Somalgin Cardio são dois exemplos aqui. Existem outros. Porém, os estudos têm mostrado que o comprimido revestido para supostamente proteger o estômago acaba tendo os mesmos efeitos colaterais que a aspirina mais simples e mais barata. Isso porque o efeito colateral do remédio acontece quando ele está no sangue e não pelo contato do medicamento direto com o estômago. Se por algum motivo você está tomando aspirina ou AS revestido, tamponado, saiba que ela deve ser tomada antes das refeições, justamente para aproveitar o ambiente ácido do estômago para fazer a remoção dessa camada protetora. Já o AS ou aspirina comum deve preferencialmente ser tomada depois do almoço. Para pessoas que descobrem que a causa do AVC foi um coágulo produzido no coração devido à fibrilação atrial, o médico pode prescrever medicações anticoagulantes. As mais comuns são a varfarina e os conhecidos como anticoagulantes orais diretos, com o nome comercial de dabigatrana, apixabana, rivaroxabana, entre outros. O acidente vascular cerebral, também chamado de AVC, é o resultado do dano ocorrido no cérebro em decorrência da interrupção do fluxo sanguíneo. Pode ser isquêmico, quando acontece pelo entupimento de uma artéria, ou então hemorrágico, que é quando acontece pelo rompimento ou extravasamento de sangue de uma artéria do cérebro. Os principais sintomas são dificuldades de movimento, da fala, da compreensão, de caminhar e também alterações na visão. É necessário o atendimento em um hospital preparado e o mais rápido possível, porque o tempo para se evitar sequelas é muito curto, de menos de 5 horas. Em caso de sintomas, ligar para o SAMU no 192 é normalmente a melhor opção. Cuidar dos principais fatores de risco, como a pressão arterial, o diabetes, o colesterol elevado, parar de fumar, controlar o peso e fazer atividade física regular é obrigatório para quem já teve um AVC e uma ótima forma de evitar a doença para quem não teve. Alguns medicamentos podem eventualmente ser necessários tanto para controlar os fatores de risco quanto para tratar eventuais causas do AVC. E é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. E me siga, que semana que vem eu vou falar sobre a obesidade, quais os problemas em ser obeso e o que fazer para emagrecer com saúde. Não perca! Um forte e caloroso abraço. Tchau!